Olá, meus amigos. Boa noite a todos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite, Luiz, Pedro, Júlio, Carla. Boa noite a todos que estão chegando aí. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Direitos Reais, né? A gente estava estudando posse. A gente chegou na metade, mais ou menos, da nossa apostila de posse. Estávamos estudando os conceitos de Savigny e de Ehring, os conceitos, né, tradicionais da posse. E a gente viu que o nosso Código Civil abraçou a teoria de Ehring sobre a posse, né? No sentido de que posse é aquela situação em que o seu titular exerce pelo menos um dos aspectos da propriedade, né? Das facetas da propriedade. A gente vai ver isso aqui agora, a continuidade com o conceito de posse, para entender melhor de onde a gente parou. Beleza? Então, o conceito de posse, a gente já viu o conceito acima, aqui na nossa apostila, de Savigny, né? Teoria clássica de Savigny, que foi um conceito importante, teve importância histórica, porque foi o momento em que se declarou a independência da posse, né? A posse começou a ser estudada independentemente da propriedade, mas foi depois substituída pela teoria objetiva de Ehring, que é uma teoria que considera que o ânimos de ter o domínio da coisa está subtendido no corpus, ou seja, está subtendido em relação àquele que detém o domínio físico de determinado bem. Então, essa é a teoria objetiva de Ehring, né? Que se relaciona com a destinação econômica, né? O uso socioeconômico do bem. Beleza? Aí a gente explicou as duas teorias, e aí a gente chega agora ao conceito de posse. Um conceito moderno de posse, a gente tem aqui embaixo o conceito do professor Caio Mário, da Silva Pereira, um conceito moderno aqui, está na tela de vocês, que já menciono aqui, que posse é uma situação de fato. Posse é uma situação de fato em que uma pessoa que pode ou não ser proprietária exerce sobre uma coisa atos e poderes ostensivos, conservando-a e defendendo-a, com acréscimo da modernidade feito pelos professores Cristiano Chaves e Nelson Roosevelt, dizendo que exercitando a posse, né, exercitando sobre a posse ingerência socioeconômica, ou seja, incluindo o viés da função social. Porque a teoria de Ehring, o que ela pecava é porque, no momento em que ela foi desenvolvida, ainda não havia essa compreensão de função social. Não havia ainda essa submissão dos conceitos jurídicos ao dever de ser solidário, ao exercício dos institutos, desde que esse exercício seja feito em benefício próprio e em benefício também da coletividade. Então, nos dias atuais, à luz de uma teoria dos direitos fundamentais, as duas teorias, de Ehring e de Savigny, ficam envelhecidas, né? Porque elas não traziam esse viés da função socioeconômica da posse. Então, a posse moderna, ela, além de trazer o conceito de Ehring, ela também vai estar sujeita à influência da função social. Beleza? Então, o conceito de posse hoje seria o conceito de Ehring adicionado à sua função social, adicionado o dever de quem exerce a posse exercê-la nos limites da função social, ok? Tanto é que tem um projeto de lei tramitando no Congresso, projeto de lei 276 de 2007, já tem um tempo ele lá tramitando, que pretende a alteração do artigo 1196, que é o artigo do Código Civil que traz o conceito de posse, né?
O conceito de posse, atualmente, está no artigo 1126. Vamos ver como é o artigo hoje, 1126. Está aqui na tela de vocês, ó. Aqui, 1126, ó. 1196. 1196, ó. Considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Então, este conceito, que está atualmente no Código Civil, é um conceito que se assemelha muito à teoria de Hiergin. Veja aí que não tem uma menção à função social, né, da posse. Não tem. Só está dizendo que possuidor é aquele que tem, de fato, o exercício de algum dos poderes da propriedade. A propriedade envolve alguns poderes que a gente vai estudar na sequência. O direito de propriedade, né? O primeiro direito real, né? Poderes de usar da coisa, poderes de reivindicar a coisa de quem quer que detenha ela injustamente, poder de gozar da coisa, então, poder de transferir a coisa. Então, quem possui um desses poderes, quem exerce um desses poderes da propriedade, é considerado possuidor. Essa é a definição clássica que está aí no artigo 1196. Considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Aí nós temos o projeto de lei 276, de 2007, que quer alterar esse conceito do artigo 1196 do Código Civil, para que passe a ter a seguinte redação: considera-se possuidor todo aquele que tem o poder fático de ingerência socioeconômica. Olha aí o viés da função social, ó, ingerência socioeconômica, absoluto ou relativo, direto ou indireto, sobre determinado bem da vida, que se manifesta através do exercício ou possibilidade de exercício inerente à propriedade ou outro direito real suscetível de posse. Então, o projeto de lei 276 pretende incluir no texto normativo, no texto do Código Civil, o aspecto da função socioeconômica da posse. Mas ainda não passou, a gente tem o nosso conceito na redação atual ainda do artigo 1196, que a gente acabou de ver. Agora, essa definição moderna, ela vai trazer, vai acrescentar o viés da função social, né? O dever de sermos solidários. Lembrem-se que nós temos na Constituição, no artigo 3º, inciso 1, o dever de construir uma sociedade livre, justa e solidária. Pronto. Esse dever de construir uma sociedade livre, justa e solidária é daqui que vem a função social. O artigo 3º da Constituição traz os objetivos fundamentais, né? Quais são os nossos objetivos fundamentais no ordenamento brasileiro, na nossa República Federativa? O primeiro é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Daqui, ó, desse solidarismo, é daqui, opa, perdão, é daqui, ó, do dever de sermos solidários, a partir desse entendimento que nós temos que construir a nossa sociedade. Então, todos os institutos jurídicos passam por esse dever de exercer os direitos pensando em si próprio, claro, pensando no exercício do seu direito, mas sempre também pensando no exercício em função do dever de sermos solidários. Beleza? Então, esse aí seria um conceito moderno da posse. Seria adicionar ao conceito tradicional do artigo 1196 a função social, a função socioeconômica, o dever de ser solidário. Ok? Beleza. A gente avança para distinguir a posse da mera detenção. Vem cá, professor, o senhor está falando aí que posse é a situação, por exemplo, do
locador, né? Seria a situação do locador? Exatamente. Quando você aluga um bem na mão de uma pessoa, você aluga uma casa para morar, o locatário ele passa a ter a posse do bem. Ele não tem a propriedade continua com o locador, mas ele pode, através de um contrato de locação, né, que é a origem dessa posse no meu exemplo, é o contrato de locação, ele pode exercer alguns dos desdobramentos do direito do direito da propriedade. Então, por exemplo, o proprietário, ele que poderia gozar do bem, do imóvel, ele passa essa possibilidade de gozar do imóvel, né, de usar o imóvel, para o locatário. Então, o locatário ele começa a exercer um dos aspectos da propriedade, o que configura a posse. Mas todo aquele que está com o domínio direto de um bem, ele é possuidor? Não, nem todo. É isso que a gente vai estudar aqui agora. Existem umas figuras que são chamadas pela doutrina, e o próprio Código Civil faz essa distinção. Tem algumas situações jurídicas que nós chamamos de mera detenção. É o caso do mero detentor, ou fâmulo da posse, ou gestor da posse, servidor da posse, detentor dependente. Todas essas expressões são sinônimas. Quando estamos falando de mero detentor, estamos falando de alguém que não tem a posse no sentido técnico que a gente está estudando aqui. Por exemplo, o motorista de alguém tem um funcionário que faz às vezes de motorista. Esse motorista, ao dirigir o carro do seu proprietário, né, do seu empregador, ele não possui, ele não tem a posse daquele bem, ele tem mera detenção. Ele é um mero servidor da posse. Ele é um mero gestor da posse. Então, o detentor é aquela pessoa que tem apenas a posse natural. Para esse tipo de posse, a posse do detentor, a posse de alguém que tem mera detenção, não se lhe assiste o direito de invocar proteção possessória. Então, um motorista, por exemplo, de um carro de uma empresa de transporte ou de um motorista particular, ele não pode ingressar com ação judicial para tentar defender aquela posse se ela for injustamente tirada dele. Então, e qual a diferença principal entre o mero detentor e o possuidor? É que o possuidor ele tem um elemento econômico na posse dele. E essa é a distinção do detentor, que não tem. Exemplos de mero detentor, ó, motorista, a empregada doméstica, caseiros, bibliotecários em relação aos livros, né, que eles estão ali manuseando, amigos hospedados na sua casa e por aí vai. Então, o seu amigo que está hospedado na sua casa, ele não passa a ser possuidor da sua casa, possuidor dos seus móveis. Ele é mero detentor. Mera custódia. Onde é que está previsto, professor, o fâmulo da posse ou a mera detenção no Código Civil? Está prevista a mera detenção no artigo 1198, que diz: considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento das ordens ou instruções suas. Então, um motorista, por exemplo, ele está conservando a posse em nome do dono do veículo, temporariamente. A posse, na verdade, ela é temporária, a detenção, mais ainda. O mero gestor da posse, o servidor da posse, ele tem o domínio daquele bem por um período mais breve ainda do que o possuidor. Então, a figura do detentor a gente não deve confundir com a do possuidor. E qual é a nota distintiva? É a relação, é o elemento econômico em relação àquele bem. Beleza? Para reforçar a distinção entre posse e detenção, o artigo 1208 do Código Civil diz, não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância.
Então, no meu computador que eu estou aqui falando com vocês, se eu empresto ele para alguém temporariamente para acessar a internet, não induz a posse esse ato meu de mera permissão, de mera tolerância. A gente não pode confundir. Então, para que haja posse mesmo, de fato, e não mera detenção, o que é preciso? É preciso haver aqueles elementos constitutivos de Eric que a gente estudou já acima, né? E ser exercido por um sujeito capaz, haver o objeto, né? Alvo do domínio, e uma relação de dominação. Uma relação de dominação entre o sujeito e a coisa. O funcionário, a empregada doméstica, o bibliotecário, ele não tem uma relação de domínio, não tem uma relação de agir como se proprietário fosse. Por isso, ele tem a mera detenção. Isso tem repercussões práticas importantes, porque, como a gente falou, o detentor, o que é mero detentor, ele não pode se valer dos interditos possessórios, por exemplo. Não pode se valer dos remédios processuais para defender a sua posse, porque ele não tem posse, ele é mero detentor. Quem pode fazer isso é aquele que tem a posse de fato. Ok? Objeto da posse. A gente já falou um pouco sobre esse ponto aqui, sobre o objeto da posse, no sentido de que, tradicionalmente, a posse e a propriedade, elas estão mais associadas a bens corpóreos, né? A doutrina dominante, ela tem essa tendência a associar a posse apenas a coisas corpóreas, né? Apenas coisas tangíveis, coisas que podem ser tocadas, coisas que têm existência material perceptível. Então, tradicionalmente, apenas as coisas corpóreas poderiam ser alvo de posse, objeto da posse. Rui Barbosa, há um tempo atrás, né, há cerca de 100 anos atrás, ele, para defender uma injusta demissão de alguns professores de uma faculdade, Rui Barbosa ele desenvolveu uma teoria jurídica para tentar fazer valer os interditos possessórios em relação a bens incorpóreos. O bem incorpóreo, no caso, era o direito que os professores tinham de continuar sendo empregados, de continuar prestando serviços educacionais à faculdade. Então, a faculdade demitiu uma série de professores em determinados momentos, faculdade de engenharia do Rio de Janeiro, salvo engano, e aí contrataram Rui Barbosa para fazer valer o direito daqueles professores de continuar no cargo. E, naquela época, não existia remédios processuais como o mandado de segurança. O mandado de segurança é um importante remédio processual hoje para aquela pessoa que tem um direito líquido e certo ser violado, poder tutelá-lo perante o Poder Judiciário, né? Só que o mandado de segurança é algo mais recente. Há 100 anos atrás não havia a figura processual do mandato de segurança. Então, qual foi a construção de Rui Barbosa? Ele pegou as ações que eram próprias de defesa de bens corpóreos, as ações possessórias, as ações que já existiam para se defender, por exemplo, a propriedade de uma casa, propriedade de um cavalo, enfim. Ele pegou esse remédio processual e argumentou juridicamente para tentar fazer a defesa do direito subjetivo desses professores de continuarem nos seus cargos. Percebam que esse direito que Rui Barbosa estava tutelando era um direito imaterial, né? Um direito que não é corpóreo. O direito ao exercício de um serviço público ou enfim, de um trabalho não é um bem corpóreo, é um bem incorpóreo. E aí ele manejou interditos possessórios para a proteção desses bens. Só que o que acabou prevalecendo foi o entendimento de Clovis Bevilacqua, no sentido de restringir o objeto da posse e a sua proteção às coisas aqui entendidas como bens corpóreos e economicamente apreciáveis. Então, havia uma polêmica no nosso ordenamento
E Rui Barbosa chegou a escrever uma monografia sobre o tema, para defender essa tese dele, de poder aplicar interditos possessórios a bens incorpóreos, que ele chamou essa monografia, tinha um título de Posse dos Direitos Pessoais. Posse dos Direitos Pessoais. E era compreensível, como eu mencionei para vocês, porque à época não havia um mandado de segurança para a defesa de tais direitos. Então, o Rui Barbosa pensou, por que eu posso me valer aqui? Qual é a ação que eu posso manejar para defender a demissão de vários professores da Faculdade de Engenharia do Rio de Janeiro? Está aqui, ó. Então, o governador, na época, demitiu vários professores e procuraram o Rui Barbosa. E Rui Barbosa criou jurídica, criou, assim, argumentou, né? Fez uma monografia, inclusive, para tentar defender que interditos possessórios, que era tipicamente para direitos reais, caberiam também para a defesa de direitos pessoais. No caso aí, a defesa do exercício da profissão de professores da Faculdade de Engenharia do Rio de Janeiro. Beleza? Mas, atualmente, cabendo o mandado de segurança, depois que surgiu o mandado de segurança em especial, a gente não pode falar em ações possessórias na defesa de direitos pessoais. A gente tem o mandado de segurança ou tem tutelas inibitórias, que são aquelas tutelas de não fazer, de combinar uma multa, de proibir o exercício, enfim, que vocês devem estar estudando aí em processo civil e que a gente vai ver mais na frente aqui alguns exemplos. Mas o fato é que houve essa polêmica em relação à possibilidade de usar interditos possessórios para bens incorpóreos. E, atualmente, essa posição ficou tão clara, atualmente, que eu digo assim, mais recentemente, né? Porque isso já tem um tempo, isso tem cerca de 100 anos que houve esse imbróglio aí de Rui Barbosa, e, posteriormente, o STJ chegou a editar a súmula 288, no sentido de que é inadmissível o interdito proibitório para a proteção de direito autoral. Interdito proibitório é um tipo de remédio processual específico para direitos reais. E o STJ, pacificando o entendimento dele, contrário ao que pretendeu Rui Barbosa, né? Ele disse, olha, não se admite, é inadmissível o interdito proibitório para a proteção de direito autoral. O que é o direito autoral? O direito autoral é um direito incorpóreo, é um direito subjetivo que todo criador de uma obra artística, científica ou literária tem de proteger a obra que ele criou, né? E de auferir o direito patrimonial do autor pela exploração econômica daquela obra. Essa exploração dura normalmente um período até que ela venha cair em domínio público. Mas como o direito do autor é um direito subjetivo, e para acabar com essa polêmica de se podia ou não interditos proibitórios, os institutos possessórios em relação a direito autoral, que era incorpóreo, o STJ bateu o martelo no sentido de que é inadmissível interdito proibitório para a proteção de direito autoral. Beleza? Agora, o problema foi resolvido? Não, não foi resolvido. Por quê? Porque em algumas situações não vai caber o mandado de segurança. Porque o mandado de segurança, não sei se vocês já estudaram, mas o mandado de segurança, ele é um remédio processual que tem alguns requisitos para serem aceitos, né? É um remédio processual que só é admitido se não houver um recurso específico. É um remédio que tem que ser provado de plano o direito líquido e certo de quem está requerendo. Então, em algumas situações, pode ser que não seja o caso de mandado de segurança. E aí, como é que fica a defesa de um direito pessoal se não couber mandado de segurança e não cabe também interdito proibitório? Aí, uma parte da doutrina, a qual a gente se filia, né, aí encabeçada pela professora Maria Helena Diniz, Cristiano Chaves, dentre outros, eles entendem o seguinte, que as ações possessórias para direitos pessoais, ou... O que houve aqui? Travou.
Travou. As ações possessórias para direitos pessoais, patrimoniais ou de crédito, que não podem ser tutelados por mandado de segurança, devem ser aceitas. Então, ó, beleza, não vamos, se a gente tiver a possibilidade de usar o mandado de segurança, a gente vai defender os direitos extrapatrimoniais, os direitos, perdão, incorpóreos, através de mandado de segurança. Quando couber mandado de segurança, beleza. Mas quando não couber, aí a doutrina defende que deve ser aceito as ações possessórias. E a jurisprudência caminha nesse mesmo sentido, ó. A desapropriação de bens atinge bens e direitos mobiliários e imobiliários, corpóreos e incorpóreos. Então, ó, é um julgado mais recente, né, de 2007, o STJ dizendo que, desde que seja passível de apossamento e comercialidade, é possível, sim, a defesa de bens, ó, incorpóreos. É possível se pensar em desapropriação de bens incorpóreos. Então, tá aí. Então, atualmente, o que a gente tem que pensar é que, regra geral, mandado de segurança, mas não sendo o caso, não sendo possível manejar mandado de segurança, a defesa de direitos incorpóreos pode sim ser alvo das tutelas possessórias. Beleza? E aí, Cristiano Chaves e Nelson Zeval diz o seguinte, nessa mesma linha, nesse mesmo sentido, né? Lembram que o Código Civil adotou a teoria de Ehring, teoria pela qual a posse não implica necessariamente a apreensão material do bem física, mas sim, ó, a exteriorização da propriedade, ou seja, o comportamento de dono aqui, o comportamento de dono. Então, o que vale não é a materialidade do bem para a defesa da sua posse, mas sim o comportamento de dono, aquele que, para a sociedade, se comporta como dono. Então, nessa linha aí, valendo-se das lições de Ponte de Miranda, Cristiano Chaves e Nelson Roosevelt afirmam que se possui ou não, perdão, que o que se possui ou não está na distinção entre bens corpóreos e incorpóreos, mas sim na sua delimitação jurídica. Isto é, a eletricidade, por exemplo, olha só que exemplo maravilhoso. A eletricidade, ela não é um bem corpóreo, é um bem incorpóreo, né? Você não consegue tocar na eletricidade, mas é um bem suscetível de posse, sem sombra de dúvida. Assim como, ó, a propriedade intelectual, o direito do autor, o direito da propriedade industrial, que são bens imateriais, direitos subjetivos imateriais. Então, eles deixam assim claro que existem situações em que nós vamos possuir alguns bens, vai ser posse no sentido amplo, pleno da posse, só que são bens incorpóreos, como, por exemplo, a eletricidade, energia elétrica. Então, a professora Judite Martins Costa também, ó, ensina que é hora de remover preconceitos históricos pelos quais associamos mentalmente a ideia de posse exclusivamente a coisas corpóreas. Na era da virtualidade, né, na era da internet que a gente está, caracterizada pela constante desmaterialização de certos acontecimentos sociais, devemos ater à complexidade própria do fenômeno jurídico e perceber que na sociedade da imagem, os bens incorpóreos têm mais importância, faltou um tem aqui, tem mais importância que os bens, tem mais importância social que os corpóreos. Beleza? Então tá aí. E é verdade, hoje em dia, a gente, na era da internet, né? Quanta coisa aí não passou a ser valorizada demais, coisas incorpóreas. Tem um negócio agora de como é TFT, uns desenhos digitais, não sei se você percebeu que a galera tá vendendo aí, porra, por fortunas, o TFT.
E o que a pessoa tem, na verdade, é um certificado de que é proprietário daquele TFT. Às vezes é um desenho que está aí na internet, várias pessoas têm e usam. Então, olha como a relação de domínio sobre algo, ela está cada vez mais se desassociando do fato de ser um bem corpóreo ou não, né? Então, é muito interessante essa visão da professora Judite Martins Costa. Nessa linha, dispõe a súmula 193 do STJ, ó, de que o direito de uso de linha telefônica pode ser adquirido por uso capião. Era uma discussão que se tinha, nesse aqui é linha telefônica que a gente fala daquelas antigas, né? Que hoje, eu mesmo nem tenho linha de telefone fixa em casa. Mas havia uma discussão se, em relação à linha telefônica, era possível se uso capi, era possível a pessoa que ficasse por um período agindo como se dono fosse, com a posse de uma linha telefônica, se tornar proprietário, né? Uso capião é isso, né? É a prescrição aquisitiva. Pelo decurso do tempo, a pessoa se torna dono. É possível? A linha telefônica, que é um bem imaterial, o STJ foi lá, uma súmula já antiga, inclusive, né? 193, isso aí tem tempo. Então, o STJ já caminhando para possibilitar um instituto típico de direito corpóreo, né, que eu uso capião, para um bem extracorpóreo, para um bem imaterial, que era uma linha telefônica. Então, esse mesmo raciocínio vale para energia elétrica, furto de sinal de TV a cabo e por aí vai. Não sendo possível uma ação possessória, o fato é que existem outros meios processuais para ampliar, para amparar o titular de bens intangíveis. Então, o que é que o titular de um bem intangível pode fazer se ele não puder manejar um interdito possessório, uma ação possessória? O que ele pode fazer? Ele pode se valer das chamadas tutelas inibitórias e indenizatórias. Pedir para o juiz, olha, juiz, alguém está usando indevidamente, enfim, uma música minha, está se comportando como se fosse autor, e aquela música, ela é minha, é de minha propriedade, ela me pertence. Então, juiz, por favor, arbitre uma multa de R$ 1.000 por dia se aquela pessoa continuar se dizendo dono da música, autor daquela canção. Tutela inibitória. E, por favor, excelência, condene ele a me pagar, sei lá, R$ 100.000 por ter usado esta canção como se fosse sua nos últimos 2 anos, sei lá, um exemplo. Então, são tutelas inibitórias e indenizatórias. São outros mecanismos processuais, mas que valem. Beleza? A gente tem aqui alguns. Alguém levantou a mão? Fui eu aqui, Luiz André. Você está me vendo? Espera aí que eu vou... Agora eu vejo. Bom, Pronto. esse eu acho que foi o caso, não sei se você viu essa semana no Fantástico, né? Que parece que tem um plágio da música da Adele com o Martinho da Vila. Você ouviu isso? Não vi, não. Eu soube, alguém me falou sobre isso, mas Então, seria esse caso, né? De tutela um direito. inibitória, Isso. exatamente. Ele deve ter pedido para, olha, compositor da contrafação, né? Contrafação que a gente chama é o plágio. Pare Sim, de usar a música, pare de dizer que é sua e me indenize em X, o que é sim, diferente de uma tutela possessória. Qual é a ideia da tutela possessória? Se, por exemplo, você, Luiz, estivesse injustamente com um carro meu, a tutela possessória, a ideia da tutela possessória é pegar o bem que está injustamente na sua mão e me devolver. Só que sim, isso, para um bem imaterial, não faz sentido, né? Eu não quero que sim, ele me devolva a música, porque a música é um bem imaterial. O que eu quero? Eu quero que ele pare de usar dizendo que é dele e que ele seja condenado a me indenizar em perdas e danos. Então, o que se sim, percebeu é que, para os bens imateriais, o que é mais eficiente, o que é mais condizente com a realidade daquele bem, são as tutelas inibitórias e possessórias. E é o que deve estar acontecendo aí com a música aí e que é comum, viu, isso acontecer. sim.
Isso é comum, esses plágios internacionais. Enfim, eu vou até ver sobre isso, que é um tema que me interessa, eu gosto. Vou ver como um amigo meu que viu disse que achou que era plágio, que, Sim. que o trecho da melodia era muito parecido. Porque o que é plágio em uma música? Já falando um pouco sobre direito autoral. O que identifica uma música como plágio ou não é a melodia dela, é o intervalo melódico. As músicas podem ter o mesmo ritmo e não ser plágio, pode ter a mesma harmonia e não ser plágio, mas se você identifica o intervalo melódico de uma música em outra, é plágio. Então, a gente não tem uma regra assim, há uma crença de que, por exemplo, se forem 7 compassos iguais ou 7 notas iguais, não existe essa regra objetiva. Caso a caso, o juiz vai avaliar e aí provavelmente ele vai se valer de um perito, né, de uma pessoa da área, para dizer se há ou não plágio. Eu, inclusive, sou perito do TJ, aqui da Bahia, em questões relativas a direito do autor. E já teve alguns casos que eu peguei assim para opinar e que não era um plágio. O juiz achando que era plágio, mas de fato não havia uma identidade melódica, havia uma identidade de ritmo. O ritmo era o mesmo das músicas, né? A sequência de harmonia era o mesmo, mas a melodia era diferente. Esse caso do Martinho da Vila, pelo que eu ouvi dizer, eu não vi, mas parece sim que é um caso de intervalo melódico igual. Acho que é isso aí. Beleza, Luiz? Então, meus amigos, o que pode ser objeto da posse? Ó? Coisas corpóreas, salvo as que estiverem fora do comércio, né? Coisas acessórias, podem ser, se puderem ser destacadas da principal, também pode ser objeto de posse. Coisas coletivas, direitos reais de fruição, direitos reais de garantia. Então, tudo isso aqui pode ser objeto de posse. Pode ser objeto de posse. E direitos patrimoniais ou de créditos. Beleza? Então, pode ser objeto de posse. Tudo certo aí? Essa parte do curso, meus amigos, de direito, é a parte que eu considero a parte mais assim abstrata, mais teórica, de conceitos assim mais essa parte de posse de direitos reais. Em todo o direito civil, eu acho que é a parte mais assim que a gente tem que fazer uma forçazinha assim para respirar fundo e passar ela, porque é realmente uma parte muito conceitual, muito cheia de classificação, muito cheia de e se pergunta sobre isso, sobre essas classificações, sobre essas teorias. Então é importante a gente ter aí essa noção. Beleza, natureza da posse. Qual é a natureza da posse? Essa é uma das questões aí mais controvertidas da matéria. Não há um consenso. Qual a natureza jurídica da posse? A posse seria um fato? A posse seria um direito? Um fato e um direito? Então, ó, apenas para vocês ficarem cientes, nós temos 3 correntes. Quem entende que a posse é um fato, uma vez que a posse não tem autonomia, né? Não tem valor jurídico próprio. Quem é que defende essa teoria? O Inscheid, Trabucchi e outros. É uma teoria mais antiga, né? Sobre a natureza jurídica da posse. Já outros doutrinadores entendem que a posse é um fato e um direito, é a chamada corrente eclética. Quem se filia a ela é o Savigny, Potier, por aí vai. A posse seria um fato pelo que respeita à detenção e um direito pelos seus efeitos, por conta de seus efeitos. E a doutrina majoritária se filia a essa corrente aqui, ó, no sentido de que a posse é um direito subjetivo. O que é a posse? Qual a natureza jurídica da posse? A posse é um direito subjetivo. Então, a maioria da doutrina se coaduna a essa terceira corrente, que entende que a posse é um direito subjetivo real, devido ao seu exercício, né, direto e a oponibilidade erga omnes, bem como a sua incidência em objeto
obrigatoriamente determinado. Então, a posse é um direito subjetivo. É um direito subjetivo, inclusive, independente da propriedade. Perceba que o locatário ele tem a posse do bem e o locador ele tem a propriedade. Então, a gente percebe na relação de locação muito claro a distinção, né? A independência entre posse e propriedade. Muitas vezes, o proprietário ele detém a posse também do bem, mas, às vezes, essa posse ele transfere para outro, para outra pessoa, numa relação, por exemplo, de empréstimo. Ele pode emprestar um bem, o que é que ele está fazendo? Transferindo a posse, o exercício da posse, temporariamente para aquela pessoa, para outra pessoa, né? Então, a independência entre propriedade e posse, ela é nítida, tão claríssima, inclusive tem o enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil sobre isso, ó. A posse não se identifica com o exercício do direito de propriedade. São coisas distintas. E isso fica muito claro, né? Na própria leitura do Código Civil. Olha para cá o código, ó. Olha o código. Quando trata do direito das coisas, título 1, qual é o título 1? Da posse. Está vendo aqui? A posse. Efeitos, aquisição e a perda da posse. Aí depois vem direitos reais, ó. Qual é o primeirão? Propriedade. Então são coisas distintas, né? São coisas distintas. A posse é um direito subjetivo ligado a uma situação de fato, e a propriedade é um direito real que a gente vai estudar na próxima aula com suas características próprias peculiares. São coisas distintas. Dá para ver pelo próprio posicionamento no Código Civil que são coisas distintas, né? Beleza, modalidades de posse. E esse ponto aqui, meus amigos e minhas amigas, é muito importante para a gente poder compreender vários institutos que a gente vai estudar. Por quê? Porque a gente depende dessa classificação, entender essa classificação que a gente vai ver aqui, que a gente está chamando de modalidades, né? Na verdade, a classificação da posse. A posse pode ser, primeiro, posse direta ou indireta. Quem é que tem a posse direta do bem? É o possuidor. Vou dar um exemplo aqui, é o locatário. Locatário. Quem é que tem a posse indireta ou mediata, né? Também chamam de mediata, o locador. Então, ó, posse indireta é aquela que o proprietário do bem tem quando ele transferiu a posse direta para outra pessoa. Então, a gente pode dividir a posse em posse direta e indireta. Então, o artigo 1197 do Código Civil diz: a posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder, né, diretamente, temporariamente, em virtude de direito pessoal ou real, não anula a posse indireta de quem aquela foi a vida. Podendo o possuidor direto, e atenção a isso aqui, atenção, pode o possuidor direto defender sua posse contra o possuidor indireto. Então, olha só, o locatário, ele tem o direito de proteger a posse do bem, inclusive contra um locador. Vamos imaginar, estou morando aqui na minha casa, é uma locação, e eu aluguei de João. Eu tenho a posse direta, a posse imediata. João pode entrar aqui na casa sem a minha autorização? Não, não pode querer para si a posse antes de fim do contrato. Ou, se alguma coisa acontecer, que o contrato vai, né, ser desfeito, eu deixo de pagar a locação, o valor da locação, aí ele pode reivindicar a devolução do bem, aí é outra situação. Mas eu posso defender, eu, na condição de locatário, posso defender a posse de um bem contra o possuidor indireto, que nesse caso é o proprietário. Beleza? Então, há duas posses paralelas, na verdade, de acordo com essa distinção entre posse direta e indireta. A do possuidor indireto, que cede o uso do bem, né, do proprietário, que cede o locador, que cede o uso do bem, e a do possuidor direto, que é aquele que recebe a coisa em virtude de direito real, pode receber em usufruto, por exemplo, que é um direito real, ou pessoal, aqui está faltando um L, ou pessoa não, ou direito pessoal.
pessoal. Direito pessoal ou de contrato. Contrato, por exemplo, um contrato de locação. Então, o que é o locador? Locador é o possuidor indireto. É o possuidor mediato. E o que é o locatário? Locatário é o possuidor direto, mediato. Então, sobre esse aspecto, sobre esse viés aí, nós temos duas espécies de posse. Posse direta e indireta. E são posses que coexistem, né? São posses que coexistem. A diferença é que a posse direta, a posse do locatário, por exemplo, ela é sempre temporária. Não tem contrato de locação por tempo indeterminado. Esse tem um prazo, ele pode ser renovado por outros prazos, né, sucessivos, mas é sempre temporário. Então, enquanto durar a relação de direito, dura a posse direta, no exemplo do contrato de locação. Beleza? Então, posse direta, ela é temporária. E o possuidor direto, como a gente já mencionou, ele pode usar dos interditos possessórios, inclusive contra o próprio possuidor direto. Indireto. Aqui está errado também. E essa apostila está cheia de errinho. Depois eu tenho que fazer uma revisão. Quanto o possuidor, isso é pressa. Pressa, agonia de fazer, aí dá nisso. Mas o possuidor indireto, o proprietário, conserva a posse indireta, motivo pelo qual ele pode manejar a proteção possessória em relação a terceiros. Em relação a terceiros. Então, João, que é o proprietário do imóvel que eu moro, ele pode manejar um interdito possessório contra um terceiro que invada a minha casa, a casa que eu estou morando? Sim. Agora, ele não pode fazer isso contra o possuidor direto, que é quem detém a posse por algum motivo, né? Seja por direito real, direito pessoal, mas há uma justa causa ali de ter aquela posse. Ele não pode vir contra mim, que sou locatário no meu exemplo. Beleza? Então, posse direta e indireta é essa. Posse direta é a posse mesmo, a posse do possuidor direto, e posse indireta é a relação do proprietário. Outra classificação importante é quanto à simultaneidade do exercício do direito da posse. Então, a gente tem a figura, a possibilidade de posses simultâneas, que a gente chama de composse. Composse quer dizer posse simultânea. Simultaneidade do exercício da posse. Beleza? Essa simultaneidade de exercício da posse, ela pode ser de duas formas. Ela pode ser na chamada com posse pró-diviso e com posse pró-indiviso. Vamos ver aqui? O artigo 1199, ele diz: se duas ou mais pessoas possuírem a coisa em divisa, olha só, para haver com posse, o que é necessário? Que nós estejamos falando de um bem indivisível, materialmente falando, né? Por exemplo, vamos imaginar um cavalo de raça. Um cavalo de raça. Ele pode pertencer a mais de uma pessoa? Pode. Eu posso, com Júlio e Carla, nós três, comprarmos um cavalo de raça. O que a gente vai ter aí, a gente vai ter uma posse simultânea sobre um bem indiviso. E cada um de nós três pode exercer atos possessórios. Atos possessórios. Desde que a gente não exclua o exercício da posse de um pelo outro, né? A gente pode defender o bem como um todo, inclusive, de terceiros, desde que a gente não impeça o exercício, não exclua a posse um do outro. Eu, nem de Júlio e Carla, e vice-versa. Então, o que é a posse, a composse? A composse é chamada também de posse comum ou compossessão. E há a necessidade de dois pressupostos. Quais são os dois pressupostos da composse? Pluralidade de sujeitos e uma coisa única indivisa. Uma coisa única indivisa. Quando a gente está falando bem que não se divide aqui, a gente está falando isso do ponto de vista jurídico, claro, né? Porque, por exemplo, em tese, um cavalo ele pode ser partido, né? Em tese, qualquer bem físico pode ser
partido, mas juridicamente não há interesse nisso, né? A gente fala que ele é um bem indiviso, ele é um bem, uma coisa indivisa, do ponto de vista jurídico, né? Assim como a gente fala aqui, por exemplo, uma biblioteca é uma universalidade, é um bem como um todo. Se considerada a biblioteca como um todo, é um único bem indiviso, beleza? Pode ser dividido em vários livros? Pode. Mas se a gente faz referência à biblioteca como um todo, seria uma coisa indiviso. Beleza? Então, quem tem a composse ou posse simultânea? É o que acontece, por exemplo, entre marido e mulher no regime de comunhão de bens. No regime de comunhão de bens, tanto marido quanto mulher, ou marido, mulher, aqui estamos no momento de direito das famílias, né? O conceito de família é amplo hoje em dia. O fato é que pessoas casadas ou em comunhão, ou que vivem em união estável, essas pessoas, salvo no regime de separação de bens, que aí não, aí cada um tem o seu, mas no regime de comunhão de bens, aquele universo patrimonial é dos dois. Eles exercem a posse simultânea. Beleza? Então, é um exemplo bacana aí de composse. É a pluralidade de objetos constante de um regime de comunhão de bens. Beleza? A composse, meus amigos, ela se assemelha muito ao condomínio, a um condomínio, né? A composse está para a posse da coisa, como o condomínio está para a propriedade. Cada possuidor só pode exercer sobre a coisa atos possessórios que não excluam a posse dos demais possuidores. É o que diz o Código Civil, o próprio Código Civil, artigo 1314, parágrafo único. Agora, existem duas espécies de composse, como a gente falou. A composse clássica, que é a composse pró-indiviso, né? A composse pró-indiviso, a composse clássica, modelo clássico, que é quando as pessoas possuem em conjunto um bem e cada um dos possuidores tem uma parte ideal do bem. Por exemplo, 3 pessoas têm a posse de um terreno, porém, como não está determinada qual a parcela que compete a cada uma delas passa a ter essa parte ideal. É uma fração ideal. Então, imagine que 3 pessoas são possuidoras de um terreno, mas não há uma divisão prévia registrada no cartório ou estabelecida entre eles. Olha, a minha parte do terreno é a parte mais, sei lá, posicionada para o sul, a sua é mais para o oeste, e por aí vai. Não tem essa divisão. O que acontece nesse caso? Acontece a composse pró-indiviso. Cada um é dono de uma fração ideal. Agora, existe a posse simultânea, na qual há uma divisão de fato, já há uma divisão de fato, já há um estabelecimento de que fatia é de cada um. Não há uma divisão de direito, porque se houvesse de direito seriam propriedades autônomas, né? Mas há uma divisão de fato. Então, imagine um terreno em que tenha já dividido, olha, terreno dos 3, mas a gente tem uma divisão aqui. Cada um vai exercer a posse sobre determinada área. Beleza? Então, tá aí, pró-indiviso e pró-diviso. Pró-indiviso diz respeito à fração ideal, a uma parte ideal. A gente não tem uma divisão de fato. E pró-diviso, a gente tem uma divisão de fato. Beleza? Outra classificação importante é a classificação em relação aos vícios objetivos sobre a posse. O que isso quer dizer? Quer dizer que a posse ela pode ser considerada uma posse justa, derivado de um título justo, de uma situação justa, ou posse injusta. Posse injusta é aquela posse que foi derivada de violência, de clandestinidade ou de precariedade. Vamos ver aqui o que é cada uma dessas coisas. O que é posse justa? Pela leitura do artigo 1200, a gente pode perceber que posse justa é aquela que não é violenta, ou seja, a que não se adquire pela força física ou violência moral. Então, uma pessoa que roubou, por exemplo,
um celular de alguém, né? Estava passando ali na passarela do Shopping da Bahia, pegou ali um celular. Essa posse é violenta. Essa posse é chamada, então, de posse injusta. Essa posse foi adquirida pela violência. Posse justa é aquela que não é violenta, não é clandestina, isto é, não se estabelece às ocultas, né? Na surdina, não se estabelece com um desconhecimento do proprietário. E também, posse justa é aquela que não é precária, ou seja, por não se originar de abuso de confiança por parte de quem recebe a coisa com o dever de restituí-la. Então, se alguém recebe um bem emprestado e diz, olha, vou lhe emprestar o meu carro por uma semana, Maria. E aí, após uma semana, Maria não me devolve o bem. Esse bem, essa posse de Maria passa a ser o que a gente chama de posse precária, porque ela começou licitamente, mas ela se tornou um abuso de direito, se tornou um abuso da confiança, se tornou uma posse precária. Beleza? E o que é que posse injusta é? Posse injusta é a posse que é violenta ou clandestina ou precária. Então, posse injusta é justamente aquela que se reveste de algum desses vícios, né? Ela é violenta, clandestina ou precária. Tá bom? Então, havendo algum vício desse, a posse é injusta. Tá bom? Agora, o que é interessante é que a posse, mesmo a injusta, mesmo apesar dos vícios de quem possua uma coisa injustamente, a pessoa que possui uma coisa injustamente pode defender a sua posse pelos interditos. Claro que não contra aquele de quem ele tirou a coisa, né? Pela violência, clandestinidade ou precariedade. Mas sim, ó, ele pode defender contra terceiros que eventualmente desejem arrebatar a posse para si. Então, quem tem a posse injusta tem possibilidade de defender a posse? Tem, desde que não seja essa defesa voltada para de quem ele retirou essa posse por violência, clandestinidade ou precariedade. Beleza? E, ó, o artigo 1208 também traz uma regra importante, prescrevendo que não autorizam a aquisição da posse os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessada a violência ou a clandestinidade. Então, juridicamente, para o Código Civil, aquele que arrebata a posse de alguém por violência ou clandestinidade, ele só passa a ser possuidor depois que cessa a violência, depois que cessa a clandestinidade. Tá bom? Outra divisão importante é a divisão entre boa-fé, posse de boa-fé e posse de má-fé. Aqui é a relação à intenção do agente, né? Como é que quanto à subjetividade da posse, a intenção do agente, como é que ele se comporta em relação àquela posse. Então, o artigo 1201 e o parágrafo único definem a posse de boa-fé do seguinte modo: é de boa-fé a posse se o possuidor ignora o vício ou obstáculo que impede a aquisição da coisa. O possuidor com justo título tem por si a presunção da boa-fé, salvo prova em contrário ou quando a lei expressamente não admite essa presunção. Então, o que é possuidor de boa-fé? É aquele que, sinceramente, acha que ele é o possuidor do bem e não está agindo com clandestinidade, com violência, com precariedade. Então, o possuidor, ele de boa-fé, é aquele que está convicto de que a coisa realmente pertence a ele. Então, por exemplo, alguém que entendeu que lhe foi doada uma coisa, quando, na verdade, a coisa foi cedida em empréstimo, em comodato. Tem muito isso, né? Eu tenho um monte de amigo assim, que acha que você está doando uma coisa, mas você está emprestando. Aí, depois de um tempo, você pede de volta e cadê? Ah, eu achei que você tinha me dado. Não, não, não. Foi empréstimo. Cadê o livro que eu lhe emprestei? Não, achei que você tinha me dado. Não, não dei, não. Mas a pessoa que está achando sinceramente que ela recebeu em doação, ela é uma possuidora de boa fé. Beleza?
o critério aqui é diferente do que a gente viu acima. O critério aqui é uma avaliação subjetiva. Por isso que a gente fala em critério subjetivo, né? O critério é subjetivo, ou seja, se não há um vício do conhecimento do possuidor. Se o possuidor ele conhece o vício, aí ele passa a ser um possuidor de má fé. Se ele tem noção, se ele conhece o vício, ele passa a ser um possuidor de má fé. Beleza? Posse justa ou injusta, o critério é objetivo, né? Posse de má fé e boa fé, o critério é subjetivo, é a intenção daquele agente em relação à coisa. A presunção de boa fé, e a gente no direito presume sempre a boa fé das pessoas, né? E aqui não seria diferente. A presunção da boa fé persiste até o momento em que possamos presumir que o possuidor não ignora mais o fato de possuir indevidamente. É o que dispõe o artigo 1202. É uma presunção que admite prova em contrário. Então, é possível fazer prova de que, na verdade, aquele possuidor que aparentemente está de boa fé, na verdade, ele está de má fé, se ele conhece os vícios daquela posse. E aqui, meus amigos, toda vez que eu faço remissão a um artigo, é importante que depois vocês façam a leitura desses dispositivos, viu? Juntamente com a leitura da apostila aí. Não dá para a gente parar para ler tudo do código, senão ia ficar uma leitura do Código Civil apenas, o que não é o objetivo da aula. E depois vocês podem fazer essa leitura por si só. Também nós temos a posse interdicta e a posse usucapione. Qual a diferença? Posse ad interdicta é aquela posse que pode amparar-se nos interditos nas ações possessórias, quando a posse é ameaçada, turbada, esbulhada ou perdida. Então, por exemplo, o locatário, quem aluga um bem, se ele perde a posse do bem, ele pode se valer dos interditos das ações possessórias, porque a posse dele é ad interdicta. Para ser protegida pelos interditos, basta que a posse seja justa. Então, qual é o critério? Aqui, ó. Que a posse seja justa. Agora, e a posse usucapione, professor? O que é a posse ad usucapione? É aquela posse que se prolonga por um tempo, se prolonga por tempo determinado, não vou conseguir não, está dando um erro aqui. Por um tempo determinado estabelecido em lei, deferindo a seu titular a aquisição do domínio. Posse ad usucapione é aquela que vem pelo decurso de um tempo de uso, de exercício daquela posse. Então, a gente tem a posse ad usucapione, nada mais é do que os institutos de uso capião que a gente tem no nosso código. Por exemplo, ao fim de 10 anos, diz o artigo 1242 do Código Civil, ao fim de 10 anos, analisando outros requisitos, a pessoa com ânimo de dono, né, que se comporta como dono, e que tiver o exercício contínuo e de forma mansa e pacífica da coisa, além de possuir, né, justo título e boa fé, ele vai adquirir a propriedade do bem por força da usucapião chamada ordinária. Usucapião, a gente vai estudar usucapião ordinário, não se preocupem, é só para vocês entenderem o que é posse ad usucapione. É essa que dá origem a usucapião. Beleza? A posse ad interdicta não dá origem ao usucapião. A pessoa que tem a posse de um imóvel, por exemplo, por força de um contrato de locação, ela não pode, no final do contrato de locação, tentar usucapiar o bem, porque aquela posse era exercida com base em, no caso, no exemplo, em um contrato de locação. Essa posse era ad interdicta. Pode se valer dos institutos possessórios, mas não motiva o usucapião. Usucapião, o que motiva é a posse ad usucapione. O que é a posse ad usucapione precisa?
precisa de um período de tempo estabelecido em lei, e aí vai variar esse período de tempo. Na usucapião ordinária, por exemplo, são 10 anos. E na usucapião extraordinária, ó, é aquela que a pessoa fica na posse do bem por mais de 15 anos. E aí percebam que, no caso da usucapião extraordinária, a aquisição da propriedade, ó, vai independer de justo título ou de boa-fé. Vou ativar o mudo aqui de alguém. Ok. Beleza? Então, meus amigos, olha só. A gente vai estudar o usucapião mais na frente, mas a gente já precisa compreender aqui que a usucapião, que é a aquisição da propriedade pelo decurso do tempo, ela tem sua origem, ela se funda na posse ad usucapione. É inclusive que vê o nome, ó, usucapião, vem dessa expressão. Beleza? Tem uma pergunta aqui? Deixa eu ver no chat. É coisa de grupo de zap. Beleza. Quanto à sua idade, ó, a posse pode ser posse nova e posse velha. Essa é bem tranquila de a gente entender. O que é posse nova ou posse de força nova? É aquela posse que tem menos de um ano e dia. Menos de um ano. Até, né, 364 dias nós temos a posse nova. A posse que passa de um ano, a gente chama de posse velha. Posse velha é aquela que tem mais de um ano e dia. De ano e dia, né? A expressão que o código usa é isso, mais de ano e dia. E qual é a importância de posse nova e posse velha? É muito importante, especialmente para o direito processual, para os remédios processuais, porque se a reivindicação em relação àquela posse diz respeito a uma posse que tem menos de um ano, o interessado ele pode se valer de alguns remédios processuais, inclusive pedir a restituição liminar do bem, né? Já a posse velha não admite. Então, aqui, exatamente, ó, é admissível o pedido liminar apenas para a recuperação incontinente de posse nova. Se a posse tiver mais de a posse for turbada ou esbulhada por mais de um ano e dia, aí já não é possível um pedido liminar. Então, essa classificação é muito importante para aspectos processuais. Beleza? É na posse nova também que se admite o pedido de tutela antecipada. Ok? Então, passando mais de um ano, aí o procedimento deve ser o procedimento ordinário, né? Mais demorado e por aí vai. Então, é uma classificação importante para aspectos processuais. E vocês vão entender melhor quando vocês estudarem essas ações processuais com o professor de processo civil. Aí vocês vão perceber a importância dessa classificação aí de posse nova e posse velha. Posse nova, até um ano de posse. A partir de um ano, posse velha. Ok, e aí a gente passa para o penúltimo ponto da aula, que é o ponto da aquisição da posse. Como é que se dá a aquisição da posse? Isso está previsto entre os artigos 1204 e 1209 do Código Civil, ao qual eu remeto vocês à leitura. O nosso código possibilita a fixação do momento exato da aquisição da posse, principalmente para efeitos de uso capião, a partir do artigo 1204, que diz: adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer um dos poderes inerentes à propriedade. Então, adquire a posse a partir do momento em que aquela pessoa está em exercício de um dos poderes inerentes à propriedade. Então, a pessoa passa a usar da coisa. O uso é um dos poderes inerentes da propriedade. Ela passa a ser considerada possuidora. A partir do momento que ela pode reivindicar a coisa é um dos poderes inerentes da propriedade. A parte passa a ser possuidora. Então, no momento em que se torna possível o exercício de alguns dos poderes da propriedade, a pessoa se torna possuidora.
E é por isso que o mero detentor, a mera detenção não configura a posse, porque ele não possui a possibilidade, ele não tem a possibilidade de exercer nenhum direito ou nenhum poder do direito de propriedade. O detentor não tem, por isso que ele não tem a posse. A aquisição da posse, meus amigos e minhas amigas, se dá no momento em que se obtém o poder de ingerência socioeconômica sobre a coisa. É uma visão já mais moderna aí. Beleza? E a posse pode ser adquirida de duas formas. Existem duas formas de aquisição da propriedade, que a gente divide: aquisição originária e aquisição derivada. A aquisição originária é aquela primeira aquisição. É aquela que, para o ordenamento, é como se fosse a primeira aquisição. Ela vem sem vícios. Ela não traz nenhum dos vícios eventuais do antigo possuidor. Então, ó, a aquisição originária é aquela que se apresenta sem vícios que eventualmente maculavam em mãos do seu antecessor. Então, é o que acontece, por exemplo, na usucapião. Quando alguém adquire um bem por usucapião, a usucapião é uma forma de aquisição originária da propriedade, né? E da posse, por consequência. Então, essa é a forma de aquisição originária. É aquela que vem sem vícios. Beleza? São modos de aquisição da posse, modos originários de aquisição. Ó, apropriação do bem. Então, por exemplo, se você encontra uma coisa abandonada e você pega aquela coisa abandonada para si, aquilo é uma aquisição originária da posse. Se você se apropria de uma coisa de ninguém ou de uma coisa abandonada, você está adquirindo aquele bem, você está assumindo aquela posse de modo originário. Beleza? Então, o modo originário de aquisição é a apropriação de um bem ou o exercício direto, né? Exemplo clássico, servidão. Exemplo de servidão, alguém constrói um aqueduto. Imagine duas propriedades contíguas, né? Uma um pouco acima da outra, e o proprietário de baixo, ele, para ter o serviço de uma água, de um rio que mora perto, ele faz uma passagem de água pela propriedade do vizinho, um aqueduto, para ele ter acesso à água de um rio, por exemplo. Então, se esse proprietário que constrói um aqueduto no terreno de outro, em terreno alheio, ele passa a ser proprietário dessa faixa do aqueduto. Exemplo clássico aí de exercício de direito. Beleza? Agora, os modos derivados de aquisição de posse. A posse que vai vir não de um modo originário, mas de um modo derivado. São aqueles modos de posse que há uma posse anterior e a posse ela é transmitida com a anuência do primeiro possuidor, do chamado possuidor primitivo. Então, a posse derivada é uma posse bilateral, é uma posse que depende da vontade de outra pessoa para transferir a posse do sujeito A para o sujeito B. Na aquisição, no modo originário de aquisição da posse, não há necessidade do consentimento de ninguém. Quando você acha uma coisa abandonada e pega para si e começa a possuir ela, você não precisa do consentimento de ninguém. É uma aquisição originária. Agora, os modos derivados de aquisição, eles requerem, sim, a existência de uma posse anterior, que é transmitida com a anuência do possuidor primitivo. Aí a gente tem vários exemplos, compra e venda, né? Permuta, que é a troca, ou escambo, né? Ou permuta. A sucessão de bens mortis causa, né? Por testamento. Todas essas formas são formas derivadas de transferência da posse. Ela vem de uma pessoa que tem a intenção de transferir a posse para outra. Os modos originários não há essa bilateralidade. Beleza? E para aquisição pelos modos derivados, ou seja, por contrato, né, de compra e venda, por testamento, tem que se obedecer os requisitos de validade para qualquer negócio jurídico, que estão lá previstos no artigo 104 do Código Civil, que é, né,
agente capaz, objeto lícito, forma prescrita ou não proibida em lei. Porque é um negócio jurídico. Você está transferindo a posse por um contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda ele exige que os requisitos de validade sejam obedecidos. Seja feito por sujeito capaz, o objeto seja lícito e a forma prescrita ou não defesa em lei. Já o exercício originário da posse não necessita, né? Não tem que observar nenhum requisito de validade. Quais modos derivados de aquisição da posse? Outros exemplos aí, a tradição, entrega da coisa ou transferência, né? O constituto possessório, e por aí vai. A acessão. Então, são vários exemplos que eu estou dando aqui, depois vocês vão fazer uma leiturazinha desses modos derivados de aquisição da posse. Beleza? Há uma posse anterior. A diferença prática clássica, meus amigos, básica, é que quando você adquire originalmente uma posse ou propriedade, ela vem para você sem vícios. É como se fosse uma coisa nova, constituída a partir dali. Então, por exemplo, a gente vai ver que quando todo modo originário de aquisição da propriedade, por exemplo, se você usufruiu um bem, eu estou morando há 20 anos no mesmo imóvel e o dono nunca apareceu, eu faço jus a ser proprietário, a usucapião? Faço. Já tem prazo aí para usucapião extraordinário. Se esse imóvel devia IPTU, por exemplo, pelo fato da minha aquisição da propriedade ser originária, eu não preciso pagar IPTU. Esse débito não é meu, porque a aquisição é originária. Então, a coisa vem como se fosse nova, como se fosse única, o primeiro exercício. Agora, quando a gente adquire a propriedade ou a posse através de modos derivados de aquisição, como, por exemplo, um contrato de compra e venda, você pode estar adquirindo com vícios anteriores ou com débitos anteriores, porque não é um modo originário de aquisição. O fato de ser originário quer dizer que ela está funcionando como se fosse a primeira vez, o primeiro exercício. Por isso, vem desvinculado de vícios. Beleza? Essa é a consequência prática mais relevante, mais importante. Ok. O negócio do chat aqui é do grupo de Zap. Beleza. E para finalizar hoje, meus amigos, função social da posse. Função social da posse. A gente já falou, quando a gente falou o conceito da posse, que o exercício da posse hoje passa também pelo dever de construirmos uma sociedade livre, justa e solidária. Então, é nesse sentido que o enunciado 492 da Jornada de Direito Civil diz: a posse constitui um direito autônomo em relação à propriedade e deve expressar o aproveitamento dos bens para o alcance de interesses existenciais, econômicos e sociais, merecedores da tutela. Está aqui a função social da posse, no enunciado 492. A gente tem referência à função social da posse no Código Civil? Tem também. É tímida a referência, mas nós temos lá no artigo 1228, parágrafo 4º, quando menciona a possibilidade de desapropriação indireta em prol de uma coletividade que dê função social à posse. Diz o artigo 1228, parágrafo 4º. O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em uma extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de 5 anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social ou social irrelevante. Olha só, posse. Veja que a transferência da posse, o reconhecimento da posse pelo juiz, desde que atendido a alguns critérios aí, né? De boa-fé, de por mais de 5 anos. Mas a gente percebe como o legislador, como o Código Civil, quis inserir também na posse
como ele fez na propriedade, como ele fez em outros institutos, no direito contratual, enfim, a função social. Tá aí, ó. Isso aqui é um exemplo, um 1228, parágrafo 4, de que quem está exercendo uma posse, obedecendo à sua função social, faz jus a ela, faz jus a esse reconhecimento. Beleza? A gente vai ver depois com calma isso aqui ainda, viu, meus amigos? E aí a gente tem outros exemplos de função social, ó. Espera aí, rapidinho, me dê só um minutinho aqui. Desculpem, meus amigos. Só para a gente finalizar aqui, onde é que tem no Código Civil exemplos de função social da posse? Também, ó, nos parágrafos únicos dos artigos 1238 e 1242, ao premiar com a redução do prazo aquisitivo de uso capião os possuidores que concedam função social à posse. Quando a gente estudar uso capião, a gente vai perceber isso. O Código, ele premia aquelas pessoas que estão exercendo a posse, obedecendo a sua função social. E como é esse prêmio? Ele reduz o prazo de uso capião. Se uso capião você tinha que passar 10 anos na posse daquele bem para fazer jus a ganhar a propriedade, se você está com a posse, atendendo à função social, o Código reduz esse prazo. Pode reduzir o prazo para 5 anos. E a gente vai ver essas hipóteses mais na frente. Também outro exemplo de função social associada à posse está no artigo 1210, ó, parágrafo 2º, ao extirpar de nosso direito material o vetusto instituto da exceção de propriedade, privilegiando o enfoque da posse e da função social nas demandas possessórias. E também outro exemplo de posse banhada pela função social, está lá no 1255, parágrafo único, e artigos 1258 e 1259, que deferem ao possuidor que ocupou o bem alheio, parcial ou totalmente, a aquisição compulsória da propriedade, em razão, ó, do exercício da função social. Então, percebam que função social também está presente na posse, ok? Amigos e amigas, acabamos de ver a nossa apostila sobre posse. A gente, da aula que vem, eu vou terminar hoje um pouquinho mais cedo, que hoje eu vou ter um compromisso e vou sair um pouco mais cedo, e aí a gente já pega da próxima aula da nossa apostila de propriedade, que eu vou passar para vocês por e-mail, tá bom? Então, a gente se vê semana que vem. Tem alguma dúvida de alguém? Diga. Eu gostaria de lembrar aos nossos colegas para se inscrever no seu canal para poder ver a aula de hoje e as aulas anteriores. Pronto, boa lembrança. Se inscreve se não for inscrito, também ativar as notificações e compartilhar com a rapaziada. Pronto. Valeu, Jada. Obrigado. É isso aí. As aulas, meus amigos e minhas amigas, eu salvo elas aqui e coloco lá, viu? Se você perdeu alguma, a gente tem lá e pode rever também, tá bom? Valeu, grande abraço a todos. Boa noite. Boa noite, colega. Obrigada, professor. Boa noite. Nayara. Valeu, Camila. Obrigado, Nayara. Boa noite, professor Luiz. Valeu, aqui. Luiz. Boa noite. Pedro, Albergaria, Valeu, Pedro professor. Paulo. Boa noite. Valeu, galera. Júlio Araújo, Milena, Gisele, Larissa, Adriano, Brenda. Valeu, galera. Grande abraço. Boa noite, professor. Boa noite a todos.